Dando continuidade sobre o estudo do equilíbrio dos corpos rígidos, iremos analisar os conceitos de elasticidade, tração, compressão, cisalhamento e tensão hidrostática. No final dessa apresentação, faremos alguns exemplos abordando esses conteúdos. Na Física 1, fazíamos o diagrama de corpo livre colocando as forças que atuavam sobre um determinado corpo e frequentemente aparecia uma força que denominávamos de tensão. No entanto, essa força simplesmente fazia com que esse corpo entrasse em movimento ou ficasse em equilíbrio. E quando os corpos não são rígidos, porém deformáveis? A figura aqui colocada, apesar do exagero de um elefante sobre uma mesa, tem o objetivo de retratar o fato de que as pernas da mesa, além de se deformarem, podem fazê-lo de modo diferente, implicando que as quatro forças não são todas iguais. Agora precisamos não de 3, mas de 4 equações para determinar as forças necessárias para manter um corpo em equilíbrio. Vamos mostrar como esse problema, com o que aprendemos até agora, é indeterminado. A primeira condição de equilíbrio que usaríamos é que a soma de todas as forças é igual a zero. Nessa situação, todas as forças são verticais, direção Z, de modo que não teríamos nenhuma força nas demais direções. Portanto, aqui teremos apenas uma equação. Agora vamos admitir que o corpo possa girar em torno de um ponto previamente escolhido. Aí podemos obter a segunda condição de equilíbrio, onde a soma dos torques deve ser nula. Uma vez que todas as forças atuam na vertical, a soma dos torques nas outras duas direções nos fornecem mais duas equações adicionais. No entanto, os torques resultantes são todos horizontais. Desse modo, teríamos mais duas equações. Estou me referindo a equações independentes. Assim, o problema torna-se indeterminado, pois não temos a quarta equação que nos levaria à resolução do problema. Agora vamos discutir o papel da tensão quando aplicada a um corpo que se deforma. Esse conceito tem grande aplicação na engenharia e está intimamente relacionado à lei de Hooke. Portanto, definimos o termo tensão como uma força por unidade de área que produz uma deformação no corpo. Aí você percebe que já existe uma mudança radical no conceito de tensão que até agora tratávamos como uma força. A tensão não é mais uma força, mas sim uma força por unidade de área que produz uma deformação no corpo. Outro fato importante é que a tensão é diretamente proporcional à deformação sofrida pelo objeto. Portanto, a razão entre a tensão e a deformação é igual a uma constante de proporcionalidade que é chamada de módulo de elasticidade. Você deve estar lembrado da lei de Hooke quando aplicávamos uma força sobre uma mola e verificávamos que a força era diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola e essa constante denominada de constante elástica da mola. Na nossa disciplina, conceituaremos 4 tipos de tensões, ou seja, a tração, a compressão, o cisalhamento e a tensão hidrostática. Na figura da esquerda, mostramos a situação de um corpo que está sendo tracionado. Nesse caso, observamos que o corpo aumentou seu tamanho de ΔL. Na figura do meio, representamos uma tensão de compressão de um objeto. Do mesmo modo, e devido a esse esforço, o tamanho do corpo diminuiu de ΔL. Obviamente, nas duas situações, existe um ponto no qual a tensão fará com que o corpo sofra uma ruptura. O gráfico da figura da direita nos mostra que a tensão de deformação varia em função da deformação. Observe que, inicialmente, existe uma faixa linear onde a tensão é diretamente proporcional à deformação. Passando essa faixa, o corpo perde sua elasticidade até atingir um ponto em que haverá uma ruptura do mesmo. Matematicamente, a tensão de deformação será dada pela equação 4, onde a constante y é denominado de módulo de Young. Agora vamos analisar um tipo de tensão na qual a força aplicada está na direção do plano da área e não perpendicular a esse plano. Observe que, ao contrário da tração ou compressão, a deformação de um corpo sobre uma tensão de cisalhamento se dá na direção paralela à área do plano e representamos na figura por ΔX.
Nesse caso, teremos uma deformação relativa definida como a razão entre ΔX e o comprimento L do corpo, como mostrado na equação 6. A razão entre a tensão de cisalhamento e a deformação relativa de cisalhamento é denominado de módulo de cisalhamento e é expresso pela equação 7. Na tabela mostramos os valores dos módulos de cisalhamento para alguns materiais mais comumente utilizados no nosso dia a dia. Por fim, analisaremos rapidamente a situação de um corpo que é submetido a uma tensão hidrostática, uma vez que estudaremos mais detalhadamente essa situação na terceira unidade. Na figura temos que a tensão já definida como força por unidade de área recebe o nome de pressão que o fluido exerce sobre o objeto. A deformação nesse caso é volumétrica e é dada como ΔV sobre V, onde V é o volume original. A tensão de deformação é então dada pela equação 8, onde a constante B chama-se de módulo de elasticidade volumétrica e nesse caso dizemos que o objeto está sob compressão hidrostática e a pressão pode ser chamada de tensão hidrostática. Um exemplo, tensão e deformação de uma barra. Nesse exemplo, desejamos inicialmente determinar a tensão em uma barra cujas dimensões são dadas e que é submetida a uma força longitudinal. Posteriormente, queremos determinar o quanto a barra se alongou e qual a deformação em termos percentuais que ela sofre. Uma vez que o corpo sofre uma tração, devemos usar a equação 4, onde a área da seção reta é πr ao quadrado. Substituindo os valores numéricos, encontramos que a tensão na barra é igual a 2,2 vezes 10 elevado a 8 newtons por metro quadrado. Agora vamos determinar a deformação sofrida pela barra usando o lado direito da equação 4 e sabendo que o valor do módulo de Young para o aço, obtendo que a deformação é de 0,11%. Finalmente, podemos determinar o valor do alongamento ΔL, encontrando que o alongamento foi de 0,89 milímetros. Para concluir nossa apresentação, iremos fazer um exemplo onde propomos uma situação prática que poderá ser enfrentada por um engenheiro. Desejamos determinar a segurança de um elevador sobre as condições dadas no problema. Como se trata da deformação devido à tração, mais uma vez usaremos a equação 4, que relaciona o alongamento ao módulo de Young, que é uma característica do material que está sendo utilizado. Entretanto, precisamos determinar o valor da força que traciona o cabo, sabendo que o elevador tem uma aceleração dada. Fazendo o diagrama de corpo livre usando a segunda lei de Newton, obtemos que a força que traciona o cabo é igual a 1,13 vezes 10 elevado a 4. Agora podemos determinar o valor de ΔL, lembrando que a área da seção reta do cabo é um círculo de raio R. Substituindo os valores numéricos, obtemos que o alongamento é igual a 2,40 centímetros. Como esse valor representa apenas 20% do valor máximo permitido, outros parâmetros devem ser analisados para se determinar se vários fatores não influenciam no processo. Na realidade, você deveria consultar um engenheiro para saber se o resultado é ou não razoável. Com isso, concluímos a nossa unidade que fala sobre a estática do corpo rígido.